Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon, que hoje recebe a professora Valdirene Rosa de Souza, que é professora de matemática, que está fazendo o seu pós-doc em etnomatemática. Valdirene, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda ao EDD. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Valdirene, quando você falou para mim que ia falar sobre matemática, eu disse, você vai ter que pegar na minha mão e você vai ter que me guiar por essa conversa. Sim. Minha primeira pergunta é, você dá aula para o ensino fundamental e ensino médio. Exato. Qual é a primeira barreira que você encontra com os alunos quando você vai falar sobre matemática? Você vai iniciar suas aulas de matemática. Tem as dificuldades que eu encontro, ouvir o aluno falar, professora, eu não sei nada de matemática. Ou, professora, matemática é muito difícil. Coisas do tipo, eu não consigo aprender, eu não sei aonde eu vou usar esse tipo de conteúdo matemático. Então, aí eu começo a dialogar com ele para entender que a matemática está em todos os lugares, está em todas as áreas do conhecimento. E, independente da carreira que ele vá seguir, ele vai usar ou pouco ou muito da matemática. E muitas vezes ele não se dá conta que ele tem esse conhecimento, já carrega com ele, porque ele está o tempo inteiro utilizando a matemática. E eu falo para o aluno, até para atravessar uma rua você está calculando. Então perceba que a matemática está em todas as situações. E já inicio assim com eles, E é complicado quebrar essa primeira barreira? Às vezes é muito complicado, porque eles veem a matemática distante deles. É como se a matemática estivesse num patamar que eles não conseguem alcançar. E aí eu vejo que essas dificuldades estão muito relacionadas ao ensino, da maneira como ele é inserido, como o aluno é inserido nesse ensino. A matemática muitas vezes se pauta em exercícios mecânicos, em decorar, num ensino muito tradicional, conteudista, e muitas vezes que pauta apenas um único grupo de saberes, como se o conhecimento tivesse nascido apenas no continente europeu, um conhecimento que parte do homem branco. Então, e aí os alunos não se reconhecem neste universo e começa a ter as dificuldades. Eu acho que muito das dificuldades está relacionada a esse tipo de ideia que se tem. E eu tento quebrar essas barreiras, mostrando para os alunos, como eu estou trabalhando etnomatemática, eu mostro para eles que etnomatemática é inserir outros povos, outras culturas, outros saberes dentro da matemática. Então a matemática está próxima de diferentes áreas do conhecimento, de diferentes grupos culturais. E aí eu falo isso para eles. Então eu começo a trazer um pouco da matemática a partir dos egípcios, a partir dos africanos, a partir da história africana, mostrar para esses alunos que muitos dos africanos têm conhecimentos matemáticos. E por que eu faço isso? Porque a maioria dos meus alunos que vêm da rede pública são pessoas pardas e pretas, e eles não se reconhecem, eles não se veem pertencentes a esse espaço. Então eu começo a introduzir esses povos dentro do conhecimento matemático e eu percebo algumas mudanças quando eu passo a visibilizar os saberes desses grupos que não são europeus. Agora, Valdirene, como passar para esses alunos que matemática não é só decoreba? É difícil, viu? Mas é uma batalha que a gente vem enfrentando. E assim, antes de você responder, e como fazer isso numa aula de 35, 40 minutos, que é a questão da rede pública agora, pelo menos aqui em São Paulo, a duração da aula é isso. Como que você faz isso? Como que eu tento trazer a matemática para... Como fazer isso, Como fazer? Eu tento fazer a matemática prática. Muito que eu levo para a sala de aula é o fazer matemático. E uma das vezes foi trazer para que as alunas fizessem uma atividade, por exemplo. Eu tive alunas que faziam desenho, desenhavam, eu falava, nossa, bacana o que vocês estão fazendo. Ah, professora, eu vou desenhar uma roupa. Aí desenhou e eram alunas que tinham dificuldades em matemática. Aí eu falei assim,
que vocês acham da gente mandar uma costureira fazer essa roupa que vocês desenharam? Aí lá, professora, é interessante. Aí eu trouxe tecido, pedi para elas medirem e olha só, 35 minutos, 40 minutos. Você imagina o tempo, o quanto é trabalhoso você desenvolver esse tipo de aula em tão pouco tempo. Então são aulas que demandam 1, 2, 3, uma semana. Você às vezes trabalhando o mesmo conteúdo. São projetos na realidade. Sim, exato. Aí trouxe para elas tecido, aí fui trabalhando matemática. Falei, olha, 1 metro são quantos centímetros? Vamos medir qual vai ser a pessoa que a gente vai medir para fazer determinada roupa. Comprimento, perímetro, área. Então eu fui dialogando. Vamos subtrair, vamos dividir. Então eu fui introduzindo a matemática a partir de algo que elas tinham que produzir. E realmente elas fizeram as medidas certinho, encaminhamos para uma costureira do bairro, da comunidade, né? E a costureira falou, olha, elas fizeram certinho as medidas e realmente produziu a roupa, nós apresentamos na mostra cultural. E você percebe que a autoestima das alunas em relação a algo que elas começaram a desenvolver. E isso modifica dentro a entender que a matemática não é só o que está no livro e que vai fora da sala de aula. Sim. Eu fiz essa pergunta para você porque eu fui esse aluno, tá? Eu tive nesse lugar aí de não entender sobre a matemática e me focar muito no decoreba para passar na prova, passava na prova e passou a prova, aquilo fugiu da minha cabeça. Eu fui esse aluno e a minha relação com a matemática mudou a partir de uma feira cultural, mas isso eu já estava no ensino médio, sei lá, já estava no primeiro, no segundo ano. A minha relação com a matemática mudou a partir daí. E eu sinto que existe meio que uma barreira dos alunos de entender, por exemplo, eu tenho uma afinidade, sei lá, com biologia. De entender que a matemática também está em biologia. Ou então eu gosto muito de games e robótica e de entender que a matemática também está ali. Falta, na minha percepção, e aí talvez eu esteja errado, você me corrija, falta uma integração melhor entre as matérias para que o aluno entenda que a matemática está na física, na biologia, que a história está na matemática, que línguas também faz parte desse mundo. Falta isso um pouco? Então, quando eu te falei que eu estou no pós-doc, eu estou trabalhando num grupo de pesquisa que desenvolve o conhecimento de forma transdisciplinar. Então, eu estou na etnomatemática, nós temos o pessoal de outros grupos que estão desenvolvendo o conhecimento entrelaçados. Por exemplo, a gente olha, tem um grupo que desenvolve o hip hop, a gente olha, a dança, os passos, esses movimentos. A pessoa, para fazer, ela tem que ter conhecimento matemático. Aí tem um outro grupo que desenvolve capoeira. Olha os movimentos, movimento circular. Então, tem questões matemáticas ali envolvidas. Então, eu trago essas experiências desses colegas e pesquisadores dessas áreas para mostrar que ali tem matemática. O quanto tem de matemática nessas situações. Aí tem um outro grupo que faz grafite. Para fazer o grafite, você precisa da tinta. Quanto de tinta? Qual o preço? Então, tudo isso está envolvendo matemática. Teve um grupo de alunos do ensino médio, isso quando você fala da dificuldade dos meninos do ensino médio, está lá atrás, no ensino fundamental. Então, por isso que eu comecei a trabalhar o ensino fundamental, o fazer os sólidos geométricos, e depois deles pronto, a gente fazia com canudinhos, e tinha uma certa complexidade para desenvolver que o aluno tinha que raciocinar antes de fazer os sólidos, a partir dos canudinhos. Depois de pronto, pessoal, qual é o lado? O que é a aresta? O que é quina? O que é o vértice? Falta trabalhar... parece que falta trabalhar muito lúdico e não só no fundamental, nos primeiros anos, quando você chega no ensino médio também, na quinta, sexta série, parece que o lúdico é deixado totalmente de lado e você foca só no conteúdo. E impressionante como isso acontece.
Porque quando eles estão no Fundamental 1, é muito lúdico, é muito fazer. Chega no Fundamental 2, isso vai se perdendo, principalmente na matemática. Porque o professor de matemática tem uma formação mais técnica, mais pautada no conhecimento matemático, sabe, teoremas, o abstrato, as equações, e aí a gente vai se limitando a ficar neste campo do conhecimento. Mas nada impede de eu desenvolver o fazer, e a partir do fazer, da construção, e eu trabalho muito construções com eles, maquete, e não só isolado, junto com os outros professores. Professor de história, professor de geografia. E aí, enquanto você vai produzindo uma maquete, por exemplo, você vai introduzir na matemática, porque não é só fazer. Sim. Você tem que medir, você tem que calcular, você tem que cortar. Então a gente vai introduzindo a matemática a partir daí. E com a professora de história, que vem falando das histórias dos povos africanos, os saberes dos grupos que vieram escravizados, o quanto os povos que vieram escravizados trouxeram conhecimentos importantes. Eles faziam construções de barro, pau a pique no continente africano, e vieram escravizados, e aqui faziam também. Eles não tinham conhecimento matemático? Eles aprenderam isso a partir daquele momento que eles estavam aqui? Não. Eles sempre tiveram esses conhecimentos. É claro que vai sendo aprimorados. E aí quando você começa a mostrar isso, eles falam, olha só, professor. Eu falei, então, são conhecimentos matemáticos. E aí a gente está lá no ensino Fundamental 2, trabalhando, e eles vão tendo autonomia, vão fazendo, vão querendo aprender mais. E é interessante que o trabalho no ensino médio eu iniciei a partir da economia, trazendo algumas questões da economia para eles entenderem um pouquinho do mercado financeiro, da economia, questões do financeiro, para eles poderem ter esse conhecimento, né? Aí trabalhar débito e crédito, funções, consumo, função receita, custo variável, custo fixo, porque eu tenho graduação em economia, então eu comecei a introduzir a realidade do dia a dia nesse ensino médio, né? E também o fazer. O último ano que eu trabalhei com ensino médio, nós fizemos mosaico. E foi interessante, que eu falei, o que vocês acham, pessoal, de nós construirmos um mosaico? Não, professora, bacana. A gente vai precisar de ladrilho, de piso, que tipo de desenho vamos fazer, quanto de piso, de ladrilho vocês acham que precisa? Então a gente foi construindo. E de repente era para fazer com um terceiro ano, um mosaico. Aí os outros mostraram interesse. Poxa, professor, nós também queremos fazer. E aí um grupo quis fazer a comunidade. Eu falei, que ótimo, porque vai ter que medir, vai ter que desenhar na parede da escola, detalhadamente, e você vai questionando a partir dessas situações que eles vão desenvolvendo, você vai questionando matemática ali. E vai falando, você percebe que você conhece matemática? Olha que interessante, você pode trabalhar com isso futuramente. Então você vai introduzindo o aluno neste universo, né? Agora, Valdirene, para introduzir os alunos nesse novo mundo da matemática, conforme você falou, conforme você explicou, deu uns exemplos fantásticos, deu o exemplo do tecido, deu o exemplo do ladrilho, da construção do mosaico. Por que para você é tão simples fazer isso e a gente não vê para você, para sua equipe, para sua escola, é tão simples fazer isso e a gente não vê isso replicado em outros locais, em outras escolas, não vê isso como algo corriqueiro. Eu, como jornalista, uma das editorias que eu trabalho é a editoria de educação. E vez ou outra a gente vê uma matéria, a professora ganha prêmio porque criou um projeto, sei lá, de robótica com material reciclado, ou ganhou prêmio com ensinando matemática com a construção de um mosaico. Parece sempre que são iniciativas isoladas de um professor ou de uma equipe docente ou de uma diretora. Por
Por que é sempre assim? Ou não é dessa forma e é só uma impressão minha? Por exemplo, nós temos o grupo de etnomatemática e educação matemática que busca pesquisas nessa área para visibilizar a matemática a partir de um outro olhar, em relação com outras áreas do conhecimento, né? Então a gente busca, tem os grupos, tem as pesquisas, tem essas investigações, né? Mas muitas vezes o que eu sinto é que ainda falta na formação do professor de exatas, do professor de matemática, essa possibilidade de enxergar a matemática desta maneira, né? Para que ela fique mais humana, mais próxima do aluno. Então, acho que ainda falta na formação docente, né? Eu acho que a gente precisa trazer eu acho que o concreto, o fazer, a matemática a partir desse olhar na formação docente. Quando você falou em aproximar a matemática dos alunos, a nossa equipe aqui, todo mundo balançou a cabeça. Realmente a gente estava muito distante. E eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um filho de 8 anos. Sim. Está no terceiro, indo para o 4º ano. Otto, oi. Falei que ia dar oi para você, tô dando oi aqui agora. Papai ama, hein? E, por exemplo, matemática para ele, em algum momento foi complicado. Ensinar as 4 regras fundamentais e tal. Mas ele é um garoto que ele sempre gostou muito de astronomia. Planetas, espaços, buracos negros. Aí, vamos no planetário, vamos entender como que funciona isso. E aí, eu comecei a explicar para ele que, para que ele consiga entender como aquilo funciona, se ele quiser trabalhar com isso, ele precisa aprender a matemática. Então, a matemática para ele acabou se transformando em um meio para ele entender como que o universo funciona. Aí a barreira da matemática foi quebrada, foi diluindo, né? Entendeu? Você citou o exemplo das atividades que você faz com tecido, de novo, a questão do mosaico, e aí falou da formação dos professores. A gente tem a impressão de que para criar projetos como esse que você citou, exige uma estrutura muito grande. Exige, sei lá, um laboratório muito bem equipado ou computadores muito potentes. E você deu exemplos simples e aplicáveis. Exato. E aí, de novo, volta a questão da formação dos professores. Os professores aprendem matemática hoje na universidade do mesmo jeito que eles aprendiam quando estavam na escola, e aí por isso que esse ciclo, que essa barreira, essa restrição não é rompida nunca? Sim, eu tenho essa impressão que nós somos muito cobrados de forma muito mais técnica, né? Do mecânico. Porque a avaliação é objetiva, né? Sim. O resultado de 2 mais 2 vai ser 4 e vai ser avaliado por aquilo. Sim. Então eu acho que está faltando essa formação mais humana, mais prazerosa. Então a gente fica muito no cálculo e muitas vezes não tem essa preocupação do relacionar a outras áreas do conhecimento. Quando você falou do seu filho, eu tenho um sobrinho de 8 anos e ele adora matemática, mas ele adora porque a gente começou a introduzir ele dessa maneira, olhando, por exemplo, você olhou para a astronomia e começou a falar determinados assuntos que está relacionado à matemática. O meu sobrinho de 8 anos, quando a gente vai no mercado, olha o detergente, custa tanto. Peraí, mas um detergente custa R$1,99. Mas se a gente comprar 6, sai a R$1,90. O que você acha? Então, é isso, esse dialogar. Peraí, é mais vantagem então levar 6. Então, peraí, se eu levar 6, quanto que custa? E aí, muitas vezes, o cálculo eles conseguem fazer mentalmente. E vai contando nos dedos, e aí, tudo bem, deixa eu contar. Então, muitas vezes, acaba esse tipo de situação. O aluno quer se utilizar de mecanismos para fazer o cálculo e muitas vezes o professor não, você não vai usar dessa maneira. Não, você não pode usar a calculadora, você tem que fazer desse jeito. Então, mas aí de novo, desculpa te interromper, mas talvez não seja porque o próprio professor não tem espaço para fazer isso. Porque como fazer isso numa aula de 35 minutos para uma turma de 35 alunos? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. É muito pouco tempo, são muitos alunos, as salas de aula são muito cheias, né? São 30, 35 alunos e muitas vezes a gente não dá conta. Então, isso é um impeditivo, né?
da gente fazer um bom trabalho. Então eu acho que a gente deveria ter turmas menores, menos alunos, para você dar uma atenção maior, para você ter um pouco mais de tempo para fazer outras iniciativas dentro da sala. E eu falando isso, não é simples, porque para eu conseguir fazer esse tipo de trabalho, eu estou trabalhando com os colegas. Tanto é que onde eu desenvolvo a pesquisa é um salão, onde tem 5 turmas, e dentro do salão tem o professor de português, tem o professor de matemática e tem os outros professores. Então a gente trabalha num salão. Um salão grande. E tem uma integração, das disciplinas, dos docentes. Porque a gente está no mesmo local com todos os alunos, mas são vários professores. E aí o aluno, em determinado momento, ele está fazendo matemática, outro momento ele está fazendo história, geografia, e ele vai relacionando, né? Então você precisa dessa tranquilidade. Se são, por exemplo, quando eu falo são salões, são muitos alunos dentro de um espaço, mas eu tenho vários colegas, e aí vários profissionais trabalhando em conjunto. Então isso é importante, esse trabalho interdisciplinar, aí melhor ainda transdisciplinar, né? E não começou a aula de matemática, acabou tudo, agora é só matemática. Não dá para você fazer só a matemática, porque você tem que relacionar com essas outras áreas. E aí, de novo, você falou sobre... Estou voltando ao exemplo, o exemplo dos alunos que... Não, pode voltar, porque se eu não responder, você fica à vontade. Não é isso. É que assim, você falou, a aluna tinha uma dificuldade, mas ela desenhava muito bem, aí eu usei a questão do desenho, do tecido, para ensinar matemática e melhorar a autoestima dela. Exatamente. Vou voltar de novo à minha história. Quando eu estava na escola, a gente via sempre na TV que tinha as Olimpíadas de Matemática. A escola de tal lugar ganhou, o aluno de tal lugar foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática. Mas eu não tinha nem, quando eu estava na escola, eu não sabia nem como fazer para participar daquela Olimpíada de Matemática. Talvez pela sobrecarga de trabalho do professor, meu professor na época, sei lá, dava aula em 2 escolas, ele nem chegava com essa iniciativa para mim. E aí... o estudo da matemática, o objetivo era só a prova, não tinha outro estímulo para que eu me dedicasse àquilo, mesmo que fosse alguns momentos a mais fora da sala de aula. Quando eu estava em casa, eu ia fazer outras coisas, aí a educação física me chamava mais atenção, ou no caso, a literatura me chamava mais atenção, eu chegava em casa e ia ler, ou chegava em casa e ia jogar bola, que as outras disciplinas me chamavam mais atenção do que aquilo. No caso da ciência, sempre tinha um projeto de uma maquete ou algo nesse. E na matemática, não. Você percebe que você acabou de dar as respostas. Você entende? O tempo inteiro, né? E aí, assim, não tem nem como o aluno se estimular, sei lá, você tem o exemplo da Olimpíada de Matemática, mas tem a Olimpíada de Língua Portuguesa também. Às vezes o aluno não sabe nem como chegar a isso, não sabe que pode ser reconhecido pelo aprendizado daquela matéria. É realmente difícil o acesso a isso? Não chega esses projetos na escola? Estou te perguntando como você está. Apesar de você não estar na sala de aula agora, mas você teve lá durante o dia a dia. E aí, não seria esse talvez um caminho para estimular? Então, o estímulo é a partir dessas iniciativas, não só deixar essa matemática, exercício, questões, uma lista de exercícios, para sair desse universo e trazer essas outras possibilidades. E eu acho que isso estimula o aluno. Por exemplo, pessoal, vai ter uma competição de matemática, as Olimpíadas. Vamos participar? Professor, mas eu tenho muita dificuldade em matemática. Vamos fazer brincadeira, vamos fazer desafios grupos aqui. De estudos. Porque, por exemplo, tem o campeonato, sei lá, de futebol da escola. Todas as turmas se juntam para participar, treinam e aí juntam os alunos que se interessam. Às vezes falta espaço para todo mundo participar. Não tem isso com outras disciplinas. Aí quando você pensa na matemática, um que sabe mais vai trabalhar com aquele que sabe menos e um complementa, um ajuda o outro. Então trabalhar em equipe. E quando você trabalha em equipe e coloca esses alunos nessas equipes e estimula, parabéns, nossa, como vocês se saíram bem, sabe? E elogia e mostra que eles estão se desenvolvendo, isso é fundamental. Vai ter uma competição, o que vocês acham da gente participar de uma competição de matemática? Vamos trabalhar na sala de aula e ver o que a gente consegue avançar. Então, são possibilidades. Uma coisa que eu adoro trabalhar em sala de aula, e os alunos que têm mais dificuldades são aqueles que se envolvem muito mais, são jogos.
Então, eu trago jogos para a sala de aula. Tem não só xadrez, mas tem o xadrez, tem os jogos africanos, tem o ioté, tem o mancala, tem o xizima, tem o jogo da onça. Então, quando você traz para a sala de aula, eles... Não, professor, então... Aí você provoca, vamos ver quem jogar, quem se sair melhor nesse, joga com o outro. E aí eles se estimulam, né? E eu falo, vocês percebem que vocês têm conhecimentos matemáticos? Olha só, vocês montam estratégia, vocês têm raciocínio lógico, antecipa jogadas. Isso são conhecimentos matemáticos. Então eles, sabe, ficam mais motivados, mais interessados. Então os jogos possibilitam. Então, tudo isso que eu estou te falando foi através dos grupos de pesquisas que eu vim participando, de educação matemática, de étnico-matemática, que me permitiu ter esse olhar, né, dos grupos de pesquisa, dos incentivos, vendo outros colegas fazendo, né? E é isso que você falou. E o tempo? Esse tempo é bem complexo para nós. Como que está sendo visto dentro dos grupos de pesquisa? E o que é que falta para que aquilo que vocês debatem nesses grupos de pesquisa, nessas iniciativas que a gente sabe que tem espalhadas pelo país todo, para que isso saia dos núcleos de pesquisa e seja implementado, sei lá, na rede pública de ensino, por exemplo? Sim. Então, quando a gente fala em aula de matemática, eu já tenho pouco tempo, e aí diminui as aulas, a dificuldade aumenta. Então não adianta trazer um conteúdo achando que vai preparar esse aluno para o mercado de trabalho, diminuindo o número de aulas da matemática. Não, a gente tem que ampliar e ver dentro das aulas de matemática o que mais um professor pode trazer que possibilite que o aluno entenda e aprenda a matemática. Então quando a gente olha para esse novo ensino médio, é preocupante. E ele não tem uma característica de preparar o aluno para além da escola. Então, a gente, no grupo de pesquisa, nós estamos um tanto preocupados. E como poderíamos, essas nossas discussões, estar em sala de aula, estar nas escolas como um todo, ter esse reconhecimento do poder público, da Secretaria de Educação, desse nosso trabalho, estar em todas as escolas. Tanto é que o nosso grupo desenvolve a pesquisa em 3 escolas, aqui em São Paulo, e faz parte do nosso grupo alguns professores, algumas escolas do Rio de Janeiro e da Paraíba. A intenção nossa é mostrar, olha, deu certo. E mostrar para o governo deu certo. E o secretário de Educação acompanha isso? Porque parece que parece que são os professores falando para os professores. Sim. E aí, necessariamente, exige que em algum momento o poder público entre e tome isso para que vire uma política pública de verdade. Sim. O governo acompanha isso, ele vai lá, visita, o secretário, os assessores, entendem o que vocês estão fazendo lá, avaliam isso ou não? Não, na verdade a gente não tem essa avaliação. A nossa ideia terminou o trabalho e apresentar para a Secretaria de Educação e mostrar que deu certo. Então, por que não implementar? Nas escolas, nas instituições. Então a gente está tendo um problema, principalmente no estado de São Paulo. Fica a impressão que vocês estão sempre pregando no deserto. E isso há muito tempo. E se você for prestar atenção, se você for observar, nós estamos numa situação onde estão querendo abolir os livros didáticos. Não é que nós não queremos utilizar os livros didáticos, nós queremos que os livros didáticos implementem também essas possibilidades por exemplo, da matemática. O que está indo na contramão de outros países que tentaram fazer isso, viram que deu errado e estão voltando para o modelo antigo. Eu vou te dar um exemplo da Finlândia. Finlândia, sim. Que tinha uma proposta de ensino maravilhosa e trouxe para a educação, modernizou, trouxe os meios de comunicação, e aí eles perceberam que isso estava deixando os alunos sem o conhecimento básico. Isso na Finlândia. Na Finlândia. E eles voltaram àquele ensino que já era
o que estava dando certo. Isso na Finlândia, que a gente parte do princípio que tem um IDH melhor, Sim, uma renda per capita exatamente. melhor e que os alunos todos terão acesso a um computador e uma rede de internet de qualidade. São propostas que, assim, não fazem sentido, não são aplicáveis. Sim. Não que a gente não deva usar, por exemplo, celular, a calculadora na sala de... Não que não devamos usar, sim, mas de uma forma que o livro didático e todo o concreto, o fazer, esteja inserido. O fazer matemática para que ele aprenda depois no abstrato, sabe? Então isso é importante. Então não dá para a gente tirar essas ferramentas importantes. Eu estou falando da matemática, né? Mas isso vale para todas as áreas, e tentar fazer um outro processo. Tem que ser um complemento e não substitutivo. E não substitutivo, exatamente. Valdirene, eu adoro falar sobre esse tema. Eu espero que você volte para conversar mais sobre isso de verdade, porque o programa a gente estourou um pouco o tempo, porque é um tema que eu adoro, educação, e há muitos anos a gente fala, e acho que todos os professores que eu converso, é sempre isso, olha, a gente está caminhando, a gente tem projetos, a gente tem propostas, mas parece que, sabe aquilo de um barco que você tem um remo e só rema de um lado, o barco só gira, não sai do lugar. Eu espero que você volte para conversar. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero ter respondido as dúvidas, as questões. Eu acho que respondeu. E se tiver alguma outra coisa, por favor, me convide que eu venha. Obrigado, de verdade. Muito obrigada, viu? Espero que você volte em breve. E bom, para vocês que acompanharam esse bate-papo, eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, comentem, mandem pra gente. A gente vai perturbar a Valdirene para que ela nos responda, saber um pouco mais sobre a pesquisa de pós-doc dela. Quando tem um prazo para concluir? Não? Sim, em 2025. Você volta antes aqui para falar mais sobre matemática. Mandem as suas dúvidas que a gente vai atrás dela para ela responder. Muito obrigado por ter acompanhado mais essa edição de Economia Dia a Dia. Eu espero ver vocês aqui na semana que vem. Gostou desse programa? Dá uma olhadinha nos outros que também são excelentes. A gente fala sobre temas que impactam diretamente na vida de cada um de vocês. Muito obrigado e espero vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.